Aleluia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 6. Hoje nós vamos falar a respeito de carreira profissional, que é o tema geral de hoje. E eu quero ministrar algo a respeito desse tema, desse assunto, nessa noite a você, por meio desse texto de Provérbios capítulo 6. Eu acredito que Deus tem muito a nos ensinar nessa noite, a nos desafiar nessa noite, por meio da sua palavra. Capítulo 6, nós vamos ler do versículo 6 até o 11. E o tema de hoje é princípios espirituais do sucesso no trabalho. Você sabe que até nas coisas seculares, até no seu dia a dia, existem princípios de Deus que poderão te ajudar a ter sucesso, a ter êxito nos estudos, no trabalho ou em qualquer área da sua vida. Então eu quero que você leia comigo aí, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6, versículos do 6 até o 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Todo mundo achou então, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no entanto prepara o seu pão na cega, no estio prepara o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amém? Amém ou misericórdia? Quem recebe essa palavra na sua vida, diga amém. Amém. Então olha, Deus hoje vai te desafiar. Eu sei que Deus não vai falar com ninguém aqui hoje, porque ninguém aqui é preguiçoso. Não é verdade? Só tem gente que trabalha muito aqui. Sim ou não? Só trabalhador de sucesso. Em nome de Jesus. E eu quero falar um pouco hoje sobre alguns princípios espirituais de sucesso no trabalho. É interessante, por incrível que pareça, existem pessoas que realmente estão na contramão do sucesso. É aquela pessoa que decidiu fazer aquilo que não dá sucesso, que não traz resultado, que não traz benefícios à carreira dele, à carreira profissional, ao trabalho que ele desempenha. E muita gente pensa, inclusive, que não tem por que buscar êxito na carreira profissional, porque isso não é uma coisa de Deus, isso é uma coisa do mundo, né? E Deus não está nem um pouquinho interessado com isso, e ele nem percebe que a missão dele está no que ele faz, no trabalho dele no dia a dia. Às vezes ele não vai ser um pastor que vai cuidar de um rebanho, mas ele está exalando o perfume de Cristo lá onde ele trabalha. Ele está fazendo a luz de Cristo brilhar. E muitas vezes a luz de Cristo na vida dessa pessoa está mais apagada do que ele imagina. Então, queridos, às vezes ele adota algumas posturas que faz com que ele esteja na contramão do sucesso. Naquela direção que ele está indo, ele nunca precisa esperar ter sucesso. E é isso que a gente tem que aprender hoje a respeito da palavra de Deus. E isso tem muito a ver com a postura interior que eles adotam para si. Qual é a postura? Eu estava lendo uma revista, eu até deixei ela anotada aqui para eu te falar o nome dela, a revista VIP, na edição 259. E nessa revista, eles falaram de uma lista de comportamentos que muitas pessoas têm no trabalho, que têm enquanto desempenha a sua função, e parece mentira o que eu vou falar aqui com você. Mas tem gente que pensa exatamente assim.
E eu penso o seguinte, se não tivesse alguém que pensasse assim, ninguém teria tido a ideia, a criatividade de escrever isso. Por exemplo, quantos já ouviram aquela frase assim, não chegue atrasado no trabalho, só para eu saber. Agora, olha só o que muita gente pensa, ó, nunca chegue atrasado. É queimar o filme de graça. Quantos acreditam que é verdade? Queima o filme de graça. Afinal, você vai ao trabalho para não fazer nada mesmo. Chegue cedo e se divirta observando o ridículo de certos tipos que querem fazer carreira, virar um profissional respeitado, ganhar dinheiro e morrer de infarto aos 40. Tem gente que pensa assim? O cara fala, ó, já que você não vai fazer nada mesmo no seu trabalho, então chegue cedo, que aí você vai aproveitar, vai ficar observando pessoas que estão ralando, estão dando duro, pensando que vão ter êxito. Tem gente que pensa assim. Você pode ter certeza que é provável que algum colega seu de trabalho pense assim, e na pior das hipóteses é perigoso ter algum funcionário seu que pensa desse jeito. É possível, né? Agora, olha só, capriche na aparência, é outra exigência do mercado. Cuide da sua aparência. Seja aparentemente bom no que você faz. Porque o que importa é a aparência. Você não precisa ser bom. Seja aparentemente bom no que você faz. Aparentemente competente. Que você pelo menos passe a ideia de que tem competência. E que você seja aparentemente sábio. Dentro dessa lista de coisas que eu anotei, a terceira e ele diz que esta é opcional. É o seguinte, porque requer coragem e sangue frio. Você às vezes tem coisa que faz no trabalho que exige coragem. Então ele fala o seguinte, olha, deixa em dúvida suas opções sexuais. É uma dica da revista VIP, página 259. Ou insinue que tem um defeito físico escondido. Vale até mancar de vez em quando. É um conselho. Vale até mancar de vez em quando. Ou então diga que acabou de sair de um bar mitzvah, que é uma consagração que todo judeu aos 12 anos faz para passar de fase, para sair dos 12 anos e começar a assumir parte da vida adulta. Porque isso significa que você é uma pessoa religiosa, uma pessoa de princípios. Ou então que você viajou à África, onde foi conhecer suas raízes. Você nunca será demitido porque ninguém vai querer ser acusado de discriminação. Se as políticas de cota chegarem ao trabalho, você já largou na frente. Esse é um pouquinho dos pensamentos absurdos que eu vi numa revista. É claro que eles não estavam defendendo isso, eles estavam apenas dizendo que essa é a postura de muita gente. É claro que ninguém fala isso, olha, esses são os princípios que eu sigo. Mas você sabe que as pessoas que acreditam em coisas desse tipo, são aquelas que você vai encontrar por aí na sua vida, que não terão êxito, que não irão para frente, que não conquistarão nada. São princípios que não colocarão ninguém para frente. São pessoas que estão andando na contramão. Agora, quando você lê a Bíblia, em Provérbios capítulo 6, o texto começa dizendo o seguinte, vai ter com a formiga o preguiçoso. O que a gente pode aprender com esse princípio? O que Deus quer que você entenda? Ele quer que você pense que é preguiçoso. Ele quer que você se ofenda com esse texto. Esse texto é só para os preguiçosos, ou esse texto se aplica à maioria de nós? Vamos ver algumas coisas. Olha só. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, no capítulo 6, versículo 6 de Provérbios, é que existe uma escola de profissionais altamente eficazes, e essa escola é o formigueiro. Com a formiga você pode aprender algumas coisas poderosas. Olha só, devemos aprender o trabalho com quem é considerado o símbolo do trabalhador modelo, a formiga. A formiga tem uma postura de competência profissional, de trabalho, de execução de tarefa, que dá inveja em qualquer profissional, em qualquer trabalhador, por mais trabalhador que ele seja. É interessante que em João capítulo 5, versículo 17, a Bíblia fala que Deus trabalha até agora e Jesus também trabalha. Isso quer dizer o seguinte, a origem
desse desempenho do formigueiro vem do próprio Criador. Deus criou as formigas trabalhadoras, tanto quanto Ele mesmo é trabalhador. Então a fonte do trabalho, da disposição de trabalhar é de Deus. E você vai perceber que muitas pessoas pessoas que Jesus curou no tempo do ministério dele, de moléstia, por exemplo, era um tipo de enfermidade maligna, era uma moleza, uma preguiça, um desânimo, uma falta de disposição de produzir, causada por demônios. E muitas pessoas, muitas vezes elas não sabem que estão debaixo de ações malignas e por isso não têm êxito no que fazem. Outra coisa, eu percebo na Bíblia, quando você lê o livro de Neemias, todo o livro de Neemias, você vai perceber que dos principais focos desse livro de Neemias é a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nesse livro você vai aprender o seguinte, que com o trabalho de Neemias conseguiu liderar a construção das muralhas que circundaram toda a cidade de Jerusalém no período de 52 dias. É algo praticamente impossível de ser feito. Eu só te diria que não é impossível porque Neemias conseguiu fazer. Mas ele conseguiu liderar um povo desanimado, um povo frustrado, um povo sem recursos para se alimentar, para se vestir, sem casa para morar. Ele conseguiu conduzir esse povo num despertamento tão grande que em 52 dias, através do seu trabalho, da sua liderança, ele conseguiu reconstruir essas muralhas. Então, o trabalho pode fazer coisas impossíveis. Existe uma bênção tremenda quando a pessoa se dispõe a trabalhar em cima de algo específico na sua vida. Outra coisa, você percebe que às vezes o trabalho pode ser algo a muito longo prazo, mas ele produz resultado. Noé, por exemplo, trabalhou 120 anos na construção da arca e ele conseguiu salvar a humanidade inteira da maior catástrofe natural que já existiu em todos os tempos. Então, através do trabalho, ele conseguiu fazer essa façanha toda. O que a gente deve aprender em relação a esse conceito de vai ter com a formiga, ó preguiçoso? Devemos aplicar o princípio do trabalho naquilo que nós desejamos conquistar. Por exemplo, você deve trabalhar pela sua santificação. O que precisa ser feito? O que você deve fazer para se tornar uma pessoa mais próxima de Deus? O que vai te conduzir a um crescimento espiritual maior? Então você deve trabalhar nisso. Você deve trabalhar, por exemplo, pela salvação das pessoas que você ama. Isso vai exigir trabalho. E às vezes a gente fala, mas isso é muito difícil. Aí Deus fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Às vezes a gente se pega pensando, olha, bem que eu queria fazer tanto isso, mas vai dar tanto trabalho. Deus fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque sem trabalho isso não vai acontecer. Sem trabalho você não consegue realizar as coisas. Outra coisa, você pode também aplicar o trabalho para o crescimento do reino de Deus na terra. E também para o crescimento da sua célula. Dificilmente você vai ver alguém dizendo, olha, a minha célula cresceu, o meu ministério cresceu, essa igreja cresceu, enquanto eu fiquei de braços cruzados, sem fazer nada. Nada na vida irá para frente sem trabalho, com uma mentalidade daquela que eu te mostrei agora há pouco. Você deve também trabalhar, por exemplo, para cada coisa que você espera conseguir na sua vida. Em qualquer área que for, sempre por meio do trabalho, você vai trazer essas coisas à existência. É claro que no meio de tudo isso aí, vai existir fortalezas malignas que precisarão ser quebradas. Mas entenda uma coisa, elas não serão quebradas se você não se levantar e colocar as mãos no trabalho. Ainda que esse trabalho seja começar uma semana de jejum, seja começar uma semana de oração, ainda que esse trabalho seja buscar um entendimento mais amplo a respeito da situação que você está passando, mas sempre você terá que fazer alguma coisa para alcançar aquilo que você quer. Então Deus fala assim, olha, está precisando de uma mudança em alguma área na sua vida, vai ter com a formiga. Enquanto você ficar deitado, as coisas não mudam. E o ficar deitado necessariamente não significa estar dormindo na sua cama literalmente, mas talvez em relação às coisas que você precisa mudar, você está deitado. Você não está fazendo nada em direção a elas. Por isso as coisas pode ser que não estejam mudando.
O que a gente aprende ainda mais? Existe uma promessa em Isaías 65, 23. E Isaías 65, 23, eu gosto muito do que está escrito lá, que a Bíblia fala assim: não trabalharão debalde. Existe uma promessa de Deus de que eu não trabalharei debalde. E trabalhar debalde, você sabe, é trabalhar sem resultado. Deus fala assim: olha, qualquer coisa que você colocar as mãos para fazer, terá resultado. Você talvez só não terá resultado naquilo que você não tentou fazer. Mas se você colocou as mãos para fazer, algum resultado positivo terá. Porque Deus fala: você não trabalhará debalde no reino de Deus. O seu trabalho não será sem produção. O seu trabalho não será sem resultado. Você pode partir para o trabalho sabendo que haverá portas abertas, que haverá milagres, que Deus estenderá a mão em seu favor. Existe um segundo princípio que eu aprendo aqui nesse livro de Provérbios, capítulo 6, é que o versículo 7 diz assim: não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Você percebe que a formiga não tem chefe, não tem oficial, não tem comandante. Não existe ninguém na hierarquia que esteja acima dela. E eu fiquei pensando, como pode existir um ser que não conheça a autoridade? É claro que existe autoridade sobre ela. O que a Bíblia está falando é mentira? Não. Deus não é autoridade sobre a formiga? Ela não tem alguém que puxa a fila? Elas não trabalham de forma harmônica? Sem dúvida alguma. Mas existe um princípio que está por trás desse texto. E eu quero te mostrar o seguinte: que o trabalhador eficiente não precisa de chefe, necessariamente. Nenhum tipo de trabalhador eficiente precisa que alguém fique dizendo para ele o que ele tem que fazer. Quando você encontra uma pessoa competente no que ele faz, quando o chefe pensa assim: ah, você podia fazer isso, você já fez. Não é assim? Quando ele fala assim: ah, eu estou pensando em fazer isso, o negócio já está pronto. Ou então ele já está a caminho de fazer. E ele fala: gente, eu posso descansar com esse funcionário, porque essa pessoa realmente é uma pessoa comprometida, competente com o trabalho. Então olha só, ele sabe a sua obrigação e está disposto a cumpri-la em sua ausência como em sua presença. É aquele tipo de funcionário que quando o patrão sai, ele trabalha mais do que quando o patrão está perto. Você conhece alguém assim? Você, diga, eu. Eu me lembro que quando eu trabalhava na roça, capinando café, quando meu patrão saía, meu patrão era meu primo, na verdade. Ele saía, eu estava na fase da adolescência, então eu queria mostrar que era bom de serviço, bom de enxada. Então tinha lá um homem abaixo de mim, assim, na carreira de café, tinha outros mais para baixo, tinha outros mais para cima. Aí eu falava assim: não, deixa essas duas carreiras aqui que eu vou levar sozinho. Aí eu ia lá e capinava uma na frente, voltava, pegava outra, ia e tal, e tentava chegar com as duas lá no final, só para mostrar serviço. Não ganhava nada por isso. Não ganhava nada por isso. Às vezes nem elogio. Mas eu me sentia tão bem em estar fazendo mais do que todo mundo. Era um negócio assim, era uma cobrança que eu tinha. E também eu queria mostrar que era melhor, que era mais forte, e na verdade eu era magro que dava dó. Mas existem funcionários que quando o patrão chega, eles trabalham muito, eles dão duro. Aí quando o patrão sai, e aí começa a falar mal não sei de quem, falar mal até do patrão mesmo, e não sei o quê, e senta, e fica ali contando carneirinho. Aí quando imagina que o patrão está chegando, aí começa, e tal, e bagunça tudo lá para parecer que está trabalhando muito. Deus fala assim: ó, esse aí não vai para frente. Esse é um tipo de funcionário que não vai para frente. Deus está dizendo o seguinte: olha, um bom profissional não precisa de rei, não precisa de chefe, não precisa de oficial, não precisa de alguém que fique dizendo para ele o que ele tem que fazer. Ele sabe qual é a sua obrigação e ele consegue cumpri-la na frente do patrão, quanto na ausência dele. Em qualquer circunstância, ele é uma pessoa comprometida. Existem talvez raríssimas pessoas que sejam assim, mas entenda o seguinte: esse é o princípio de Deus. É isso que coloca a pessoa acima das outras.
A Bíblia fala assim: você vê um homem perito na sua obra, perante reis ele será posto e não entre a plebe. O que faz uma pessoa ser promovida é o comprometimento. O que faz uma pessoa crescer na vida é o comprometimento. Enquanto muitos estão lá esperando o relógio despertar às 8 horas da manhã para ele acordar, aquele que está crescendo, ele já levantou às 5, já foi, já voltou. O cara está abrindo a boca para acordar, o cara já ganhou dinheiro naquele dia. Ele já fez contatos, ele já conquistou alguma coisa. Você pensa que alguma pessoa, pode ser até que alguém tenha nascido rico, mas as pessoas que conquistaram alguma coisa na vida, elas dificilmente começaram depois das 9 da manhã. Dificilmente. Concorda comigo? Só se elas trabalhavam à noite. Então, o trabalho diligente, ele produz resultado. Outra coisa, um chefe normalmente contrata um funcionário, não um filho. Você sabe que muitos funcionários têm problema com o patrão, ou muitos patrões têm problema com o funcionário, porque às vezes a pessoa cria um vínculo com o patrão ou com o empregado, de pai e filho. E aí o patrão fala uma coisa e fica chateado. Ou então o funcionário faz uma coisa, espera um reconhecimento do patrão que não está ligado com a função patrão-empregado. Você entende? Aí, estou chateado com meu patrão, estou muito revoltado, eu vou pedir a Deus para Deus pesar a mão nele. Eu te pergunto, você está fazendo o seu trabalho? Tá, estou. Ele está pagando o seu salário como foi combinado? Tá. Então, não tem nada que reclamar. Porque as obrigações estão sendo cumpridas dos dois lados. Você está cumprindo a sua parte e ele está cumprindo a dele. Então não existe uma relação pai e filho. O patrão não tem que gostar do empregado. O empregado não tem que ser apaixonado pelo patrão. É bom que fosse, seria bom que fosse. Mas a relação entre um e outro não é de família. Não é? Concorda comigo? Não é relação de família, não é um casamento, né, que um tem que falar para o outro todo dia: como eu te amo. Né, chegar lá: bom dia, meus funcionários, eu sou apaixonado por vocês, vem cá dar um beijinho. Né? Não é assim que funciona. Na prática, o negócio é: e aí, está feita a tarefa? Está feito? Beleza. Então, é assim que funciona. Né? Na prática é assim. E às vezes a gente está reclamando de uma coisa que não está dentro do acordo. A não ser que quando você for assinar um contrato de trabalho, você fala assim: prometo amar-te todos os dias, até que a morte nos separe e tal. Aí já é um casamento, tem que ir para o cartório, né? Outra coisa, olha só. Normalmente o que um patrão está querendo prioritariamente é a solução de um problema, não a história. Eu coloquei um negócio aqui que eu queria falar com você. Deixa eu ver onde está esse negócio. Por exemplo, dentro disso aí, o funcionário tem que saber algumas coisas e o patrão também tem que saber algumas coisas para que a relação patrão-empregado dê certo. Isso está dentro da Bíblia, o que eu estou te falando. Às vezes o cara fala assim: mas isso aí vai edificar minha fé em quê? Eu vou te falar em quê que vai edificar a sua fé. Vai te treinar para você ser um bom patrão, um bom funcionário, ganhar dinheiro e investir no reino de Deus, e almas vão se converter com isso. Sabia? Tudo que Deus quer nos dar, querido, é condição de vivermos melhor. Então o que um funcionário tem que saber? O que um patrão tem que saber? Primeira coisa, a missão da empresa em que ele irá trabalhar ou que ele irá desenvolver. Quando eu começo a trabalhar numa empresa, se a missão dessa empresa não tem a ver com as expectativas que eu tenho, vamos que a missão dessa empresa, por exemplo, é vender remédio. Eu estou querendo, por exemplo, uma realização pessoal, por exemplo, né? Eu quero me realizar pessoalmente, aí, eu vou trabalhar nessa farmácia, porque aqui eu vou me realizar pessoalmente. E aí, de repente, o patrão manda ele vender remédio, o patrão quer que ele leia sobre remédio, as bulas para entender, para explicar para o cliente e tal, e aí ele começa a ficar frustrado porque ele não está se encontrando naquilo. E nem é para se encontrar naquilo, porque na verdade a missão da empresa não está relacionada com as preferências da pessoa necessariamente. Então a pessoa tem que saber qual é a missão da empresa, para ele saber se ele concorda. Vamos que a empresa vende bebida, por exemplo, e a sua convicção não permite vender bebida. Então você procura emprego em outro lugar.
Concorda comigo? Agora você entra num bar para trabalhar e começa a orar. Agora eu vou orar para Deus impedir esse homem de vender bebida. Senhor, vai amarrando, todos é pilintra. Vai amarrando. Não é melhor mudar de emprego, não? Não é não? O que você acha? É melhor procurar um emprego que vende café, por exemplo, né? Se a sua religião permitir, né? Agora, olha só outra coisa. Quais são as atribuições da minha função? Às vezes a gente confunde muito esse negócio de função. E aí a gente pensa, por exemplo, um dia eu fui fazer um exame de vista, aí a lâmpada da máquina da mulher lá queimou, da doutora. Aí eu estou lá para fazer o exame de vista, atrasado, com vontade de ir embora, e ela foi explicar para mim como é que funciona a máquina dela. E depois que ela explicou por que a lâmpada queimou e por que ela não tinha outra. E foi contando a história e tal. E eu com a vontade de falar com ela, mas sem querer, sem ser mal educado, com vontade de falar com ela assim, olha, não estou nem um pouquinho interessado em saber por que você não tem uma lâmpada, por que a sua máquina quebrou, por que você não está conseguindo me atender agora, eu só quero saber, você vai me atender ou não vai? Porque eu estou com pressa, eu quero ir embora. E às vezes o patrão chega na empresa e pergunta assim, tem alguma ligação para mim? Aí o que a pessoa pensa que é a função dela? Se a função dela é telefonista, ela vai contar a história. Pois é, você sabia que não sei o que, e tá. E ele só queria saber se tem uma ligação. Aí quando essa coisa começa a repetir muito, às vezes o cara dá uma patada e fala assim, ó, esquece a história e me conta. Alguém ligou ou não ligou? Aí a pessoa fica ofendida. Porque na verdade o dom dele é contar a história, não é atender telefone. Então ele tem que mudar de função. Concorda comigo? Sim ou não? Então, mudar de função. E aí vai. Outra coisa, você deve saber qual é a missão da empresa, qual é a atribuição da sua função e, em terceiro lugar, o que o chefe quer que seja feito. Porque, às vezes, a gente faz muito mais do que o patrão está pedindo. Ou então o patrão não sabe o que ele quer. E ele briga por alguma coisa que não foi feita, mas ele também não pediu para fazer. E aí não tem como brigar. Concorda comigo? Então o patrão tem que saber o que ele quer e o empregado tem que saber exatamente o que o patrão quer, porque aí, se ele cumprir o que o patrão deseja, e o patrão reclamar com ele, ele pode falar assim, olha, o que o senhor pediu foi isso. Se o senhor quiser eu faço o dobro, o triplo, mas o senhor tem que me falar. Porque eu não tenho uma bola de cristal, e a que eu tinha já queimou, não funciona, já tem muito tempo, e eu não consigo adivinhar. É claro que ele não pode falar assim, senão ele vai mostrar para ele, está vendo aquela rua ali? Então olha só, o que ele quer que seja feito. A Bíblia fala do rei Saul em 1 Samuel capítulo 15. Do capítulo 14 até o 15, 13 até o 15, você vai ver que o rei Saul cometeu 3 erros gravíssimos. Mas dentre os 3 que ele cometeu, 2 foi por não conhecer claramente quais eram as ordens de Samuel. Ele perdeu um trono, ele perdeu a família, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a continuidade da sua existência só porque Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fez outra, porque ele não prestou atenção ou deliberadamente não quis fazer. Então essa questão de cumprir a obrigação é o mínimo que o empregado deve fazer em relação ao seu patrão, e saber o que quer é o mínimo que um patrão deve saber em relação ao seu funcionário. Então, você é o tipo de chefe, o tipo de trabalhador que dá folga para o seu chefe ou dá trabalho para o seu chefe? Porque de acordo com esse texto aqui, um trabalhador eficiente, ele trabalha tão bem que o chefe fala assim, gente, eu acho que eu posso ficar 30 dias de férias, porque esse negócio aqui vai andar muito bem. Eu posso sair, descansar, hoje eu vou jogar a bolinha à tarde, hoje eu vou relaxar, porque o meu funcionário trabalha bem. E sabe, isso vai promover qualquer funcionário. Dificilmente isso vai deixar você abaixo. E se o seu chefe não te reconhecer, sabe o que vai acontecer? Um outro chefe vai perceber a sua eficiência e vai te contratar, vai te pagar melhor e vai te tratar melhor do que o seu chefe te trata. Isso é princípio de Deus. Deus fala assim, olha, ela não tem rei, não tem oficial, não tem comandante, ela não precisa disso.
A formiga não precisa disso. Sabe por quê? E você pode olhar em qualquer formigueiro do mundo. Pode fazer uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Formigas do Brasil, formigas da Amazônia, do Amazonas, ou formiga dos Estados Unidos. Em qualquer lugar do mundo as formigas trabalham. Você não vai conhecer uma formiga preguiçosa. Quem aqui já conheceu alguma formiga preguiçosa? Formiga que está lá de perna pro ar, assim. Não existe. Não existe. Então ela fala assim, olha, a Bíblia fala, não tem rei, não tem chefe, não tem ninguém que fica mandando ele. E é interessante que o ser humano, mesmo tendo toda a liberdade que tem para ser muito melhor que a formiga, tendo a inteligência que tem, muitas vezes, ele sabe que uma coisa tem que ser feita, mas ela espera o patrão chegar para ver se é para fazer mesmo, né? Para ver se é isso mesmo ou não, né? Acontece às vezes eu estar aqui na construção, já aconteceu muito, e eu falar assim, olha, eu quero que faça isso. Aí depois a pessoa chega para mim e fala, ô pastor, eu passei o dia aí, não deu para fazer isso não, porque eu fiquei em dúvida se era mesmo para fazer ou não, porque eu pensei assim. Aí nessas horas eu sou um pouquinho mal educado. Eu falei assim, olha, eu não te contratei para pensar, é só para fazer, com todo carinho, viu querido? Quando eu te falar para fazer uma coisa, ainda que esteja errado, pode fazer, a culpa vai ser minha. Mas não chega no final da tarde e fala comigo que pensou que não era para fazer. Entendeu? Porque as coisas não andam quando acontece assim. E eu falo com amor, com carinho, e às vezes eu só penso, não falo. Mas tem hora que dá vontade de falar. Um tempo atrás eu mandei fazer, derrubar uma parede. Aí cheguei no final da tarde, a parede não estava derrubada. Aí eu falei, por que não foi derrubada a parede? Não, é que eu pensei que talvez não precisasse. Aí eu fiquei olhando assim, a carne entrou em ação, e eu pensei, gente, esse rapaz está no lugar errado. Está no lugar errado, ele é um pensador, não é um pedreiro. Eu contratei um filósofo, não foi um pedreiro. Você entendeu? Então, queridos, isso faz muita diferença em muitos lugares. Imagina a pessoa passar o dia inteiro descumprindo algo claro que deveria ser feito. Nem em todo lugar que a pessoa vai receber um tratamento assim, muito misericordioso numa situação como essa. Então olha bem, em terceiro lugar, eu percebo que no versículo 8, vocês estão entendendo direitinho o que eu estou explicando aqui? Amém? Amém. No capítulo 6, versículo 8, diz assim, no estio prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Eu percebo que esse texto nos fala que existem estações no trabalho. Você, durante a sua vida profissional, empresarial, você passa por estações. Durante a sua existência, você passa por estações. E a Bíblia usa o verão, inverno, cega, mas a relação entre isso e as estações do ano são próximas, mas existem algumas particularidades muito interessantes. É interessante que a chave do sucesso na vida de qualquer profissional, empresarial e tal, é compreender as diferentes estações do trabalho. É saber quando se espera o que dessa pessoa. Hoje, por exemplo, é dia de fazer o quê? O que um funcionário deve fazer hoje? O que um empresário deve fazer hoje? Quando a pessoa consegue saber o que ela deve fazer hoje, ela consegue se preparar para o amanhã. Ela consegue se projetar para amanhã. E o que define o sucesso ou o fracasso de alguém é o que deve ser feito hoje. E aí, olha bem, existem pelo menos 2 estações básicas em toda a atividade profissional, empresarial, pessoal, familiar, que a gente pode trabalhar. A primeira delas é o verão. Verão, diga comigo, verão. Só para você acordar um pouquinho aí. O verão. De acordo com a Bíblia, no verão a formiga prepara, olha só, no verão ou no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então no tempo do verão é tempo de preparar o alimento. É o tempo que você está semeando. Não significa que é a melhor época, não significa isso. Mas eu te digo que é melhor você estar no tempo de plantar do que no tempo de colher. Você vai entender por que isso.
A melhor época é quando tudo está fluindo bem. Você olha, você está vivendo o verão da sua vida, aí você acorda cedo, vai trabalhar, lança sua semente, talvez você nem está tendo tantos resultados quanto gostaria, mas você está trabalhando, está cheio de energia, a esposa está do seu lado, os filhos estão com você e tal, as coisas estão indo para frente. É o verão, é o tempo de aproveitar as oportunidades, é quando você tem crédito na praça, é a hora de você aproveitar o verão, é quando os amigos estão próximos de você. E se você dá um telefonema, aparece 2 ou 3, porque tem época que isso não acontece. Tem época que você fica na sua lista assim, procurando alguém que você possa ligar, e você não acha ninguém. Mas a Bíblia fala assim, olha, no verão ele prepara o seu alimento. É quando a sua saúde está em dia. E você, por exemplo, pode dormir mais tarde, acordar mais cedo, que o seu corpo não sente. Você pode fazer uma vigília de oração e no outro dia você trabalha cheio de energia. Porque vai chegar um dia, queridos, que se você perder 1 hora de sono, no outro dia você tem dificuldade. Então a Bíblia fala assim, olha, no verão prepara o seu alimento. Você deve saber em que estação você está, se você está no verão ou se você já está em outra estação. O verão é tempo de preparar, é tempo de lançar a semente na terra, é tempo de projetar. É o tempo quando a sua fé está fortalecida. E aí, nesse tempo, o patrão pode pisar no seu calo que você está bem com Deus, você tem saúde, você pode até se planejar e mudar de emprego, você pode crescer profissionalmente e pode mudar de nível no trabalho, você pode mudar até de atividade, porque você está no verão, você tem essa oportunidade. E aí, é quando as suas ideias estão fluindo e você está cheio de ideias, está cheio de projetos, está cheio de planos. Esse é o tempo do verão, é quando as suas emoções estão equilibradas. E aí você não fica pensando besteira, você está bem demais, você consegue administrar os conflitos, as dificuldades. Aí você está no verão. É quando, nesse tempo, é tempo de estudar as oportunidades, de investir no que for melhor, é tempo de você plantar. Esse é o verão. E aí você tem que saber, você está no verão ou no inverno? Você está no verão ou no inverno? Porque a gente pensa que o verão é a época das férias, né? É a época de colocar as pernas para cima, ir para a praia e descansar. Mas a Bíblia fala que no verão prepara o alimento. Então o verão é tempo de preparação, é tempo de você projetar, porque você não tem colheita nenhuma, você vai ter que plantar, porque daqui a um tempo vai vir uma colheita, mas se você não plantar hoje, você não vai ter colheita, beleza? Essa é uma das estações, eu diria que essa é a melhor das estações, vou te dizer por quê. Embora pode ser que você viva o verão em tempos difíceis, pode ser que o seu verão seja o tempo que você trabalha mais, é o tempo que você tem que ler mais, é o tempo que você ora mais, jejua mais, é o tempo que você rala muito, esse é o seu verão. Eu estava conversando com a Luciene hoje, eu falo assim, olha, nós estamos vivendo o nosso verão, a igreja está crescendo, as pessoas estão vindo, Deus está salvando, as células estão se multiplicando, as igrejas estão sendo abertas aí fora de Viçosa, como Deus prometeu que faria, mas nós estamos cheios de energia. Nos próximos 20, 25 anos, 30 anos, nós vamos dar o melhor de nós. Só que vai chegar um dia, queridos, vai chegar um dia, lá para os 60 anos, que a gente vai ter milhares de pessoas convertidas no Brasil todo. Talvez milhões de pessoas, eu creio nisso. E sabe o que acontece? Essa época é perigosa. Essa é a segunda estação que a gente tem que tomar cuidado no trabalho. E eu vou te falar por quê, olha bem. Primeiro ele fala que no verão prepara o alimento. E na cega, olha só, na cega, ajunta o seu mantimento. Porque todas as pessoas no tempo que colhem, elas relaxam. É como aquele homem rico lá da parábola de Lucas, que fala assim, olha, os meus campos produziram muito, e eu direi para minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para viver muitos anos, come, bebe, folga-te, regala-te. É o tempo que a pessoa pensa que ela não tem que se preocupar mais, porque tudo que ela tinha que conquistar na vida, ela já conquistou, e aí ela começa a fazer besteira.
É nesse tempo, querido, que a gente costuma meter o pé pelas mãos. A gente acha que já é dono do próprio nariz, que a gente não precisa de autoridade sobre nós, que a gente não precisa de direção de Deus mais, que não precisa da bênção de Deus mais, que a gente já conseguiu tudo que queria, não precisa mais de orientação de ninguém. Eu me lembro da história de um rapaz ali na igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. Esse rapaz era um pezinho rapado que tinha lá na igreja. Aí um irmão da igreja foi para os Estados Unidos, trabalhou lá nos Estados Unidos, ganhou um dinheiro, conheceu uns chineses, e aí esses chineses compravam diamante e tal, e ele então voltou para o Brasil decidido a abrir uma mina lá em Teófilo Otoni, conseguir diamantes ou conseguir outras pedras preciosas e vender para a China. A ideia era essa. Só que tinha esse irmão que era pé rapado na igreja, ele falava inglês bem, e ele era um cara assim que tinha facilidade de viajar, fazer viagens internacionais. Então o que ele fez? Esse irmão que chegou dos Estados Unidos chamou esse irmão da igreja e mandou ele para a China para ele fazer negociação com os chineses e trazer negócio fechado para que ele pudesse fornecer as pedras preciosas. Então ele foi para a China, fez os negócios lá, só que ele voltou e falou para o irmão assim, ó, infelizmente eles não quiseram, eles já têm outra parceria e tal, não vai dar não. Aí o irmão então foi partir para outras coisas. Só que esse irmão abençoado, ele tinha fechado negócio com os chineses, só que ele não falou para o irmão. Ele fechou negócio, ficou para ele, aí ele começou a correr atrás das pedras preciosas e mandar para os chineses. E o cara ficou milionário. Depois ele também fez uma parceria com os coreanos e começou a trazer para cá, na época que só tinha aquele aparelho de barbear no Brasil, que era o da Gillette, ele começou a trazer um importado que chegava no Brasil por menos da metade do preço. E o cara ficou mais milionário ainda, ficou multimilionário. E lá na igreja, ele queria um carro, por exemplo, ele ligava para os Estados Unidos, vinha uma BMW personalizada para ele, chegava de navio, chegava na casa dele, o cara ficou muito rico. E um dia, ele foi lá no campo jogar bola com os irmãos da igreja, né? Afinal de contas, agora ele podia jogar bola. E ele foi lá jogar bola, e aí o pastor Jorge Linhares falou com ele assim, olha, espera a sua vez aí, porque os times já estão feitos. Ele falou, mas por que eu vou esperar? Não vou esperar ninguém, não. Eu cheguei aqui para jogar e eu não vou esperar um minuto nesse banco. O senhor sabe quem eu sou, pastor? O senhor tem que me tratar diferente. E ele falou, não, aqui ninguém é diferente. Você é igual a todos. E se você quiser jogar, vai ter que esperar. O cara ficou revoltado. E ele falou assim, olha, nunca mais eu volto nessa igreja. O senhor vai ver o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma igreja do lado e vou roubar seus membros todos. E sabe que ele fez isso mesmo? Ele se intitulou pastor, alugou um prédio enorme do lado da igreja e começou a pregar. Ele sabia pregar, começou a pregar. E algumas pessoas seguiram ele. Só que de repente, ele começou a meter os pés pelas mãos e os coreanos vieram no Brasil para matá-lo. E ele teve que fugir. Aí teve que fechar a igreja, né? Porque quando o pastor está fugindo do matador, não dá para pregar. Então ele teve que fugir. E aí deu errado o negócio com a Coreia, os chineses ficaram sabendo e romperam com ele também, e aí começou a se meter em dívidas, ele nem precisava disso, e aqueles milhões que ele ajuntou, sumiu tudo, e esse cara se achou numa depressão louca, perdeu tudo rapidamente, em menos de 3 anos ele não tinha mais nada. Sabe de uma coisa, querido? Esse homem teve que baixar sua cabeça, voltar caladinho para o lugar de onde ele saiu, porque no verão ele não teve sabedoria. Às vezes a gente consegue muitas coisas e quando chega no verão a gente faz besteira. Às vezes o cara luta ao lado da esposa dele um tempo grande, luta, ela luta, ele luta, aí quando está lá em cima ele arruma uma melhorzinha, uma mais nova, ou então ela arruma um mais novo, ele acha que está na hora de fazer isso e ele não percebe que no verão é tempo de ajuntar. Na cega é tempo de ajuntar. No verão é tempo de plantar, mas na cega é tempo de ajuntar, porque esse é um tempo perigoso. Esse é um tempo perigoso. Então olha só, é interessante que é a última estação, nesse programa aqui de estações do trabalho, é a última estação antes do tempo difícil, do inverno.
Ele se prepara para o inverno. E aí, o inverno é inevitável a todos. Significa o seguinte: não tem nenhuma pessoa aqui que não vai ter que enfrentar alguma dificuldade na vida, em qualquer área que seja. E sabe o que vai fazer a diferença? É o que você fez na cega. É o que você fez com a sua colheita na cega. Sabe por quê? Porque olha só, dependendo da atitude que você tem durante a cega, você poderá estar rico ou pobre, estar mal ou bem, estar feliz ou infeliz. Dependendo do que você está fazendo na juventude, que é um tempo de planejar, é um tempo de projetar o futuro, dependendo de como você está agindo nesse tempo, você vai ter um futuro abençoado ou não. Então, é tempo de cuidar dos relacionamentos. Talvez, eu conheci pessoas que nunca pararam em trabalho nenhum. Brigava com o patrão aqui, saía, arrumava outro, brigava com outro aqui, saía, porque não existia lugar nenhum bom para ele. E terminou a vida sem emprego, sem aposentadoria, com dificuldades até de se manter, de sustentar a casa, porque não conseguiu aproveitar esse tempo e preparar para o inverno. O inverno vai chegar a todos, não tem jeito. Então é tempo de investir nos filhos, porque tem muitos pais, queridos, que depois que o filho está grande, ele está em crise, ele está revoltado, porque o filho não quer abraçar, o filho não quer conversa, o filho não quer saber do pai, o filho está fazendo um monte de besteira, porque na cega, quando o filho nasceu, no tempo bom, ele não preparou para o futuro. Então são coisas que a gente deve fazer. É tempo de aprender, no caso da cega, é tempo de aprender profissões, é tempo de ampliar o leque de atuação no mercado, é tempo da pessoa preparar para quando chegar o inverno, ele vai passar bem. Deus fala o seguinte: olha, essas formigas elas não têm rei, mas no estio, no verão, prepara o seu alimento, e na cega ajunta o mantimento. A cega é tempo de você ajuntar tudo que você preparou no verão. É o desafio que nós temos de crescer. E aí, prosseguindo, eu termino com um quarto princípio do trabalho, que é o seguinte: razões da riqueza e da pobreza. O texto diz o seguinte: a preguiça é a principal causa da pobreza. Vamos entender isso. Porque a gente pensa assim: então se a preguiça é a principal causa, então todas as pessoas que não conseguiram nada são pobres, são preguiçosas? Não necessariamente. Tem muita gente que trabalha duro e não consegue nada, não é verdade? Trabalha muito. Meu pai mesmo é uma pessoa que trabalhou muito na roça, que carregou muito peso nas costas. Ele até falava que ele era um burro de carga. E eu fico pensando, realmente, ele carregava peso que só burro carregava. Mas você não acha que é burrice carregar peso que é para burro? Se já tem o burro para carregar o peso? Então, vamos pensar nisso. Olha só. Mas quando deixa eu ver como é que eu escrevi isso aqui. As pessoas que têm sucesso no trabalho, qual foi o segredo deles? Qual é o segredo dessas pessoas? Olha só. A preguiça pode ser vista de muitas formas. Por exemplo, eu já conversei com pessoas que eu falava assim: mas você não tem sonho nenhum. Ah, não tem não. Por quê? Porque essa pessoa, ela não quer ter o trabalho de pensar alguma coisa que pode dar errado. Só dela pensar que um esforço grande num projeto vai ser em vão, ela já decide pelo fracasso. Ah, já que esse trem vai ser muito difícil, eu não vou nem tentar, porque pelo menos eu não vou me frustrar. Então começa por aí. Isso é uma das maneiras de uma pessoa expressar preguiça. Não é necessariamente estar deitada. Às vezes ela está até trabalhando muito, mas ela tem preguiça de parar e falar assim: olha, eu vou trabalhar bastante durante o dia, mas à noite eu vou parar para me planejar. Eu vou acordar 1 hora mais cedo para ver o que Deus tem para mim em relação a uma área específica da minha vida. Isso pode ser uma expressão de preguiça. Outra coisa, tem muita gente que não tem nenhum desejo de mudança. E quando eu falo de desejo, não é só o sentimento. Você não percebe essa pessoa andando em direção à mudança em nenhum aspecto da sua vida. Ela tem 20 anos que ela continua fazendo a mesma coisa. E se você perguntar para ela se ela quer sair dessa rotina, para ela, se continuar do jeito que está, tá bom demais. E Deus fala o seguinte: olha,
Até quando ficarás deitado? Não significa estar literalmente numa cama, mas pode ser que a pessoa, em relação a um sonho, está deitada. Ela não rompeu com alguma dificuldade. Ela não resolveu resistir. Vamos imaginar que alguma coisa não está do jeito que você quer. E não tem nada que você possa fazer que possa mudar essa situação. Então eu te pergunto, o que você está fazendo em relação a Deus, para que Ele possa mudar aquilo que você não pode mudar? Se eu tenho uma dificuldade que eu não sou capaz de mudar, então eu tenho que levar ela para Deus, que é capaz de mudar. Eu já orei meia hora por dia, não resolveu, eu vou orar 1 hora por dia. Orei 6 meses, não mudou nada, vou orar 1 ano inteiro. Orei o ano inteiro e ainda não resolveu, agora eu vou orar e vou fazer um treinamento para ver se eu é que não estou entendendo o que precisa ser feito. Vamos que eu esteja tendo um problema, por exemplo, sei lá, qual o problema? Um problema financeiro, por exemplo, vamos usar o financeiro mesmo. Então já orei, Deus não mudou, já jejuei, não houve mudança. Já confessei meu pecado, não houve mudança. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que continuar orando, tenho que continuar jejuando, e agora eu preciso de pedir alguém que entende muito disso para me dar um treinamento. Onde eu estou errando? Por que não está indo para frente? Por que algumas pessoas ganham um salário mínimo e conseguem às vezes até ter um carrinho? Tem gente que consegue, né? E eu às vezes estou ganhando 5 e não estou conseguindo nem administrar minhas despesas. Então, será que eu não estou sabendo? Eu preciso de um treinamento? Ou então eu estou tendo uma dificuldade no casamento. Já orei, já jejuei, já fiz tudo que eu devia fazer e não houve mudança. Então, onde tem um curso aí de casais? Eu quero aprender. Concorda comigo? Então, assim, o desejo de Deus é o seguinte: aquela pessoa que no final da história vai estar rico ou pobre em relação ao dinheiro, em relação ao casamento, em relação aos filhos que tem, em relação à carreira profissional, vai depender do desejo dessa pessoa de mudança, do desejo que essa pessoa tem de crescimento. Às vezes a pessoa fica estagnada profissionalmente e intelectualmente. Às vezes a função que ela desempenha não exige que ela leia nada, e aí ela não lê nada. Ela não quer saber de ler nada, não lê uma noticiazinha no jornal, não lê aquela primeira notícia que aparece na internet quando ela liga o computador. Então ela fica bloqueada intelectualmente, ela fica bloqueada, ela se converte, mas nunca lê a Bíblia. Você sabia que tem um programinha de leitura da Bíblia, que se você ler um capítulo de manhã, ou 2 de manhã e 1 à noite, você lê a Bíblia toda, num ano, sem esforço nenhum. E a pessoa às vezes passa tanto tempo da vida sem ler a Bíblia. Aí não cresce na liderança, não cresce no chamado que Deus tem para ela. Ô glória! E aí vai. Então olha só. Medo de ousar pode ser visto como preguiça. Medo de empreender, de correr riscos. E até mesmo o próprio comodismo pode ser visto nesse ponto de vista como preguiça. E isso pode impedir a pessoa de receber o melhor de Deus. Agora, se você estiver na madrugada lá buscando o Senhor, ou ao amanhecer, ou no final da tarde, se você estiver com a Bíblia buscando alguma coisa de Deus, ou estiver sentado com alguém te discipulando, te treinando, eu posso te garantir que daqui 1 ano sua vida está melhor, que daqui 5 anos sua vida vai estar muito mais melhor, muito melhor, muito mais melhor é impossível, muito melhor. Amém? Você crê nisso? Teve um homem chamado, conhecidíssimo, é um filósofo prático, oriental, Dalai Lama. Ele disse o seguinte, que existem 3 maneiras como a preguiça se manifesta na vida de uma pessoa. A primeira delas é a indolência, que é o seguinte, é o desejo de adiar. Ah, não vou fazer isso hoje não, amanhã talvez, semana que vem. Ah, deixa isso para depois, quem sabe, né? Quem sabe, Deus ajuda aí, vamos ver se dá certo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, por telefone, lá de uma outra cidade, de outro estado. E eu estava mostrando para ela, olha, tem que fazer isso. Ah, vamos ver, né, se vai dar certo. Eu falei, vamos ver não, meu filho. Se você não fizer, não vai dar certo. Se você não tiver uma atitude, não vai haver nenhuma mudança. Não existe mudança se não houver postura. E esse homem fala o seguinte, olha, o desejo de adiar é uma maneira de preguiça.
Porque se você fizer o que tem que ser feito hoje, olha o telefone tocando. Se você fizer o que tem que ser feito hoje, você pode ter certeza que amanhã você vai ter que fazer outra coisa, porque o de hoje já foi feito. É simples. Outra coisa, sentimento de inferioridade. É outra maneira de preguiça. Vou te falar por quê. É quando a pessoa duvida da própria capacidade. Ah, é difícil demais. Ah, não, eu não aguento isso não. E ele fala, isso é preguiça. Sabe por quê? Esquece que tem sentimento para ver se você não aguenta. Esquece que você se sentiu inferior no momento para ver se você não resolve esse problema. Porque as coisas são práticas. Você acha que todo mundo que tem sucesso na vida acorda de manhã e fala assim, nossa, que inspiração, hoje vai ser o melhor dia da minha vida? Com inspiração ou sem inspiração ele vai. De um jeito ou de outro ele chega lá. E sabe de uma coisa? Se uma pessoa partir em direção a uma conquista, ainda que ela não consiga tudo que ela desejou, mas alguma coisa ela vai conseguir. Eu me lembro que quando o irmão Ari começou com as vendas, né, irmão Ari? Posso contar a história? Ele falou comigo assim, olha, eu não tenho jeito nenhum para vendedor. Eu já tive uma frustração lá no passado e por isso eu não sou muito bom com vendas. Aí no primeiro dia que ele foi, não vendeu, não foi? Não vendeu. E aí a gente estava conversando, orando, e ele falou assim, eu acho que esse negócio não é para mim mesmo não. Se ele tivesse ficado em casa de braços cruzados, ele não teria visto o que aconteceu no segundo dia. Porque se eu não me engano, no segundo dia ele vendeu uns 15 mil, não foi? No segundo dia. No primeiro ele não vendeu nada, no segundo ele vendeu um montão. Como é que pode um trem desse? Sabe por quê? Não é inspiração, não é aquele sentimento, aquele frio na barriga que fez ele trabalhar, não. Foi a disposição de ir, de correr atrás, de falar assim, olha, com sentimento ou sem sentimento, com inspiração ou sem inspiração, o que tem que ser feito será feito e Deus vai fazer alguma coisa por mim. E aí Deus foi lá e fez. E a terceira coisa que ele chama de preguiça são atitudes negativas, que é adiar, dedicar um esforço excessivo àquilo que não é virtude. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela gasta muito tempo falando mal dos outros, por exemplo. Por que ela não fala de Jesus, fala bem de Jesus? Ela gasta um tempão pensando mal de alguma coisa que alguém fez com ela. Ou imaginando alguma dificuldade, alguma barreira. Ou pensando que não vai ter jeito, que é difícil, que ela é a pior das piores pessoas e tal. Então ele fala assim, se você dedica tempo àquilo que não é virtude, eis a razão porque você não tem sucesso. Porque aquilo que não é virtude não te dará sucesso. Então o desafio é você colocar sua cabeça naquilo que te dá êxito. Não pensa que o seu patrão está mal-humorado e por isso você te tratou mal. Faz o seu trabalho, com ele rindo ou com ele chorando. Faz o seu trabalho com ele bonzinho com você ou não. Cumpra a sua obrigação, porque no dia que você tiver que sair de lá, você vai sair com a consciência tranquila de que você foi um homem de Deus, uma mulher de Deus naquele trabalho. Como patrão, cumpra a sua obrigação com amor. E aí no dia que você tiver que despachar um funcionário, você vai fazer isso com a consciência tranquila de que você cumpriu a sua função, a sua obrigação. E é isso que Deus está falando, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, não deixa que nada seja obstáculo entre você e o sucesso. Se depender de você, você terá sucesso, porque da parte de Deus, os céus já estão abertos.